Existe um convite, feito há mais de 2000 anos. Um convite para a gente encontrar um pouco de descanso no meio da correria da vida. Mas o que será que significa aceitar esse chamado? É isso que vamos explorar hoje. Para começar, vamos olhar bem para estas palavras. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos. Sem dúvida, uma das frases mais famosas do Evangelho de Mateus. E é um chamado que atravessa o tempo, sabe? Conversa diretamente com qualquer pessoa que se sinta sobrecarregada, seja no corpo, na mente ou no espírito. A promessa está aí, bem clara. Eu vos darei descanso. Mas que descanso é esse, afinal? É simplesmente parar tudo? Não fazer mais nada? Ou será que tem algo mais profundo aí, algo mais ativo? A análise que a gente vai ver sugere que a resposta é muito mais interessante do que parece. Olha, esse convite feito por Jesus lá no Evangelho de Mateus não é para um grupinho seleto, não. É um chamado aberto para todo mundo, especialmente para quem sente o peso do mundo nas costas, seja o fardo das regras religiosas da época, como alguns estudos apontam, ou simplesmente os desafios que todo ser humano enfrenta. E aqui está o pulo do gato. O descanso prometido não é uma fuga. Não é sobre se isolar do mundo, mas sim encontrar uma paz que transforma a gente por dentro dele. Santo Agostinho resumiu isso de um jeito genial quando disse: inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. É uma paz que existe junto com as lutas, uma nova forma de carregar os nossos fardos. Então, tá. Se não é uma fuga, como é que se chega nesse descanso? A tradição cristã oferece o que a gente poderia chamar de um mapa, sabe? Um caminho com estrutura. Na catequese, que é o ensinamento da fé, a gente encontra as direções para essa jornada. E para deixar esse mapa mais fácil de ler, dá para a gente organizar os princípios da teologia em 3 pilares principais. Eles ajudam a gente a entender a estrutura por trás dessa busca pelo descanso que foi prometido. Essa jornada, então, se apoia em 3 coisas essenciais. A primeira é o papel da graça, que é aquela ajuda divina que sustenta a gente no caminho. A segunda é a prática da virtude, que são as nossas ações, o jeito como o nosso caráter vai sendo moldado. E, por último, o poder da comunidade, porque essa não é uma jornada para se fazer sozinho. O interessante desse primeiro pilar, a graça, é que ele é a base de tudo. A ideia é que ninguém consegue fazer isso por conta própria. O Espírito Santo é descrito como um mestre interior, que ajuda a tornar o caminho mais leve. A graça é o que dá força. E reconhecer o erro não é para condenar, mas sim para abrir a porta para o perdão e para a verdade sobre nós mesmos. O segundo pilar é sobre a nossa parte, a parte ativa da coisa. As bem-aventuranças são como a constituição do reino de Deus, um mapa para a felicidade. As virtudes humanas, como a humildade, são as ferramentas práticas para a gente ter paz. E as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são a conexão direta com o divino, aquilo que orienta toda a jornada. E, finalmente, a comunidade. O caminho não é solitário. O amor a Deus e o amor ao próximo andam de mãos dadas. Um não existe sem o outro. A igreja, aqui, é esse espaço comunitário onde a vida de fé pode crescer, onde se encontra apoio e onde os bens espirituais são compartilhados. Ok, vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Como tudo isso se parece na vida real? A história de Bartimeu, um mendigo cego de Jericó, é um exemplo perfeito, super vivo, de toda essa jornada. A trajetória de Bartimeu é uma ilustração fantástica dessa fé em ação. Ele começa cego e sentado, totalmente passivo. Mas aí, ele ouve, e a partir desse momento, cada passo é uma ação consciente. Ele grita, ele supera quem tenta calá-los, grita mais forte ainda, é chamado, responde e, no final, é curado e começa a seguir. A fé dele não foi uma espera passiva, foi uma busca ativa. O grito de Bartimeu é de uma força impressionante. Ao chamar Jesus de filho de Davi, ele não está só usando um nome qualquer. Ele está fazendo uma declaração de fé profunda. Filho de Davi era um título do Messias. Bartimeu, mesmo cego, estava enxergando que muita gente com visão não conseguia, que aquele era o Messias prometido. Agora, o maior obstáculo de Bartimeu não era a cegueira dele, era a multidão. As pessoas ao redor, as mesmas que estavam seguindo Jesus, tentaram calar a boca dele. A indiferença daquela gente era a verdadeira barreira. O contraste aqui é muito forte. De um lado, a multidão tentando abafar a voz dele. Do outro, Jesus, que para toda a procissão por causa de um único grito.
Ele não ignora o clamor de quem está à margem, ele para e manda chamar. E o que Bartimeu faz? Ele desiste? Que nada. Ele grita ainda mais forte. A fé dele era resiliente. A tentativa de silenciá-lo só serviu para fortalecer a determinação que ele tinha. É uma demonstração incrível de perseverança. Esse momento é fundamental. Jesus não assume o que Bartimeu quer. Ele pergunta: "Que queres que eu te faça?" Com essa pergunta, ele devolve a Bartimeu a sua voz, a sua escolha. Ele o convida a dizer qual é o seu desejo mais profundo. E Bartimeu responde com toda clareza: "Rabuni, que eu volte a ver." E aí acontece um gesto simbólico incrível. Ele joga fora a capa. Para um mendigo, a capa era tudo: o abrigo, o cobertor, o lugar de recolher esmolas. Ao jogar a capa fora, Bartimeu está abandonando toda a sua identidade antiga, a sua segurança. É um ato de fé total, de confiança de que não vai mais precisar daquilo. As palavras finais de Jesus são a chave de tudo. Ele não diz: "Eu te curei", e sim: "A tua fé te salvou." A cura física foi o resultado de uma salvação muito mais profunda que já tinha acontecido dentro do Bartimeu, por causa da fé persistente e ativa que ele demonstrou. Vamos agora amarrar tudo isso de volta à promessa inicial de descanso. Como é que a história de Bartimeu ajuda a gente a entender o que significa pegar para si um jugo suave? E aqui está o grande paradoxo. O convite é para trocar os nossos fardos por um jugo. Um jugo é uma ferramenta de trabalho, é um peso. Só que este jugo é descrito como suave e leve. A ideia é que os fardos que a gente carrega, ansiedade, egoísmo, desespero, são muito, mas muito mais pesados do que o fardo de viver uma vida de amor e serviço. Essa troca, na verdade, é uma libertação. E o ponto crucial é este. Depois de ser curado, Bartimeu não foi para casa descansar. O texto diz que ele imediatamente começou a seguir Jesus no caminho. O descanso que ele encontrou não foi ficar parado. Foi a energia, a visão e a liberdade para começar uma vida nova, uma nova jornada como discípulo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. A história de Bartimeu e o convite de Cristo nos desafiam a olhar para os nossos próprios fardos. E se a verdadeira fonte do nosso cansaço não for o peso que a gente carrega, mas a nossa recusa em trocá-lo por algo que, embora pareça um fardo, é na verdade o caminho para a liberdade? Fica aí a reflexão.